Olá, alunos do canal Direito em Tela. Hoje nós vamos falar sobre direito eleitoral e vamos começar com os conceitos de democracia. A origem da democracia é na Grécia e podemos conceituá-la como o governo do povo, para o povo e pelo povo. Possui uma diferença com o governo de poucos, a aristocracia e a oligarquia, e com o governo de um só, a monarquia ou a tirania. Até o século XIX, o conceito de cidadão sempre foi um pouco mais restrito do que o conceito de povo, porque poucos votavam, poucos participavam da vida política. A Revolução na França, chamada Revolução de Fevereiro, em 1848, alargou o conceito de cidadão, estendendo o voto para todos os homens. Mulheres só conquistaram o direito ao voto no século XX. A democracia, como a conhecemos, é recente. As mudanças na sociedade que levaram à democracia de hoje começam a partir da ascensão da burguesia, no fim do século XVIII, quando começou a se operar a transformação da sociedade estamental, da Idade Média, para a sociedade de classes, com o surgimento do proletariado, por exemplo, durante a primeira Revolução Industrial. O que faz a diferença desses dois estágios da democracia e da política é a representação. Na sociedade estamental, a representação se dava em função dos interesses iguais e convergentes das corporações e dos diferentes estados, o clero, a nobreza e o povo, que constituíam os chamados estados gerais. Havia identidade de interesse entre representantes e representados, e essa modalidade de representação era o chamado mandato imperativo. Com o advento da sociedade de massas, essa forma de representação, o mandato imperativo, perdeu o sentido. Edmund Burke mostrou que os representantes de cada cidade ou de cada grupo de cidadãos nas assembleias políticas não representavam apenas os interesses dos seus eleitores, mas os interesses de toda a nação. Pois o parlamento não era composto de uma representação de embaixadores de diferentes interesses, em que cada um defendia o seu país, mas sim de um único interesse, de toda a nação. Nasce aí o mandato fiduciário. Fidúcia significa confiança. É esse tipo de democracia em que vivemos até hoje que nós damos o nome de democracia representativa. Democracia direta. Formas de governo que se praticavam nas cidades-estados na Grécia Antiga. Tornou-se impraticável nas sociedades de classes e mais ainda nas sociedades de massas. Democracia participativa. Não é a forma de democracia em que todos decidem todas as questões. Participar não quer dizer decidir. Participar é tomar parte em algo, ou seja, nas decisões que dizem respeito a todos, a algumas pessoas ou a um grupo de principais interessados nas decisões políticas. No Brasil, nós exercemos a democracia participativa por meio do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular de lei, aprovação ou desaprovação a algum ato de governo. É adotado em regimes democráticos e também em regimes não democráticos. Democracia representativa, fundada na representação política, isto é, na escolha dos representantes do povo no parlamento, por meio do voto. Voto e democracia são termos bivalentes. Um implica necessariamente na existência do outro. Ou seja, sem voto não pode haver democracia. E quem diz voto diz eleição. Para que sejam democráticas, porém, as eleições devem atender a pelo menos 4 requisitos: periódicas, livres, competitivas e não manipuladas. Sobre manipulação, sempre haverá um quê de manipulação, mesmo em grau pequeno, pois a democracia exige liberdade de expressão,
não censura e transparência. Esses requisitos podem e sempre irão influenciar uma eleição. A manipulação que não queremos a ser afastada aqui é a fraude, a mentira como método político. Voto é uma condição necessária, mas não o bastante para a existência de um regime democrático. Pode existir eleição e voto sem democracia, como é o caso das tiranias, mas não há como existir democracia sem eleição e sem voto. A República Federativa do Brasil adota o seguinte em relação à sua formação como nação política: a forma de governo é a República, a forma de Estado é a Federação, o sistema de governo é presidencialista e o regime de governo é a democracia. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Soberania popular é o aspecto fundamental do regime democrático adotado pelo Brasil. Em uma sociedade democrática, a autoridade do povo deve sempre prevalecer, pois a democracia, na clássica definição, é o regime do povo, pelo povo e para o povo. O Brasil adota o regime político da democracia semidireta, em que o povo exerce o poder por meio de representantes eleitos ou diretamente. Adota-se a democracia representativa, com instrumentos de participação direta do povo nas decisões políticas fundamentais do país, plebiscito e referendo. A Constituição Federal, ao tratar dos direitos políticos, estabelece quais são os instrumentos de participação direta do povo e são regulamentados pela Lei 9.709 de 1998. O artigo 14 da Constituição Federal estabelece: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito é um instrumento de consulta prévia ao povo, antes da aprovação de um ato legislativo ou ato administrativo sobre matéria de acentuada relevância constitucional, legislativa ou administrativa, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou negar o que lhe tenha sido submetido. A realização de consulta popular sobre assuntos de extrema relevância é importante, mas deve ser evitada a sua utilização como instrumento de permanência ou não no poder de determinado governante. A Constituição expressamente exige a convocação de plebiscito da população diretamente interessada para incorporação, subdivisão, desmembramento de novos estados ou criação, incorporação, fusão e desmembramento de novos municípios. Referendo é um instrumento de consulta a posteriori ao povo, após a aprovação de um ato legislativo ou ato administrativo sobre matéria de acentuada relevância constitucional, legislativa ou administrativa, cumprindo ao povo, pelo voto, ratificar ou rejeitar a medida aprovada. Já se conhece a extensão da medida aprovada. O que se decide é se continua ou não. A diferença é entre plebiscito e referendo. No plebiscito, a consulta é prévia, que posteriormente será discutido pelo Congresso Nacional. No referendo, há uma decisão que deverá ser ratificada, no sentido de conceder-lhe eficácia, ou para retirar-lhe esta eficácia e, portanto, não mais existir. Procedimentos para a convocação de plebiscito e autorização de referendos são regulados pela Lei 9709 de 1998. São convocados por um decreto legislativo, devendo a proposta possuir, no mínimo, 1/3 dos membros
de qualquer uma das casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou Senado Federal. A consulta popular será realizada pela Justiça Eleitoral, sendo aprovada ou rejeitada por maioria simples. Convocado o plebiscito, suspende-se a tramitação do projeto legislativo ou da medida administrativa cuja matéria constitua objeto da consulta popular. Iniciativa popular. Entende-se por iniciativa popular a atribuição da competência legislativa para dar início ao projeto de lei a uma parcela significativa do eleitorado. Na esfera federal, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, os representantes do povo, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Os projetos devem circunscrever-se a um só assunto e não podem ser rejeitados por vício de forma, devendo o próprio legislativo suprir eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação. Na esfera municipal, admite-se a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. As constituições estaduais, dado o princípio do paralelismo estabelecido pela Constituição Federal, deverão conter dispositivos semelhantes que contemplem a possibilidade de uma parcela significativa do eleitorado apresentar projetos de lei. E então, gostou dessa aula? Foi útil para você? Converse com seus amigos, nos siga lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Vem ser feliz com a gente!